Fala galerinha do xadrez, tudo beleza pessoal? Bom, em primeiro lugar aí agradecer que o canal aí tá chegando em 66 mil inscritos e indo e crescendo, graças a Deus, graças aí a vocês. Então muito obrigado realmente pela confiança, pela preferência, pela audiência. Pessoal, estamos aqui um match do século, Bobby Fischer contra o então campeão mundial Boris Spassky, 1972, auge da Guerra Fria, o americano Bobby Fischer encarando o soviético Boris Spassky. O mundo está voltando suas atenções aí para esse duelo que vai indicar qual é o país que tem a supremacia intelectual aí da época, né? Bom, gente, a gente está olhando agora aqui a 10ª rodada do match. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Até agora, como é que foi aqui o resultado? Vamos dar uma recapitulada rápida, tá bom? O Spassky ganhou a primeira rodada, venceu realmente no tabuleiro o Bobby Fischer, o dramático Bispo H2 de Bobby Fischer. Essa análise foi feita aqui no canal. A partida número 2 não houve, tá bom? Então aí perdeu por WO, né? O Bobby Fischer não compareceu à segunda partida. As condições não estavam propícias, segundo ele, e ele não quis comparecer. Na terceira rodada, o Spassky aceitou tirar a câmera, jogar lá no fundinho e tal, aceitou as condições ali do Fischer e jogaram. E o Bobby Fischer venceu o Spassky pela primeira vez na vida dele, terceira rodada. E dali pra frente, eles voltaram a jogar no palco, sem ser no fundinho, mas aí sem as câmeras, tá? Então essa era uma das condições aí, tava atrapalhando muito o Bobby Fischer, talvez ele tivesse desconfiado de alguma coisa, enfim, não dá ponto sem nó, né? Ou tenha sido apenas uma jogada psicológica, não se sabe. Mas vamos lá, na quarta rodada empataram, na quinta rodada o Bobby Fischer venceu, a análise foi feita aqui no canal, a sexta, e aí igualou, né? Ali igualou na quinta rodada, a importantíssima que igualou o match, a pontuação. E na sexta rodada, então, a partida belíssima. Até o Boris Spassky, no final da partida, se juntou lá com a plateia para aplaudir de pé o Bobby Fischer. A sexta partida também fizemos análise aqui no canal. A sétima partida foi empate. Eu tenho mostrado as partidas que não foram empatadas para ficar um pouco mais emocionante aí. A oitava partida a gente também viu. A última partida que eu postei no canal, vitória do Bobby Fischer. E aqui, então, até a oitava estava 5-3 para o Bobby Fischer. A nona rodada empatou, então 5,5 a 3,5 no match. E nós vamos dar uma olhada, então, agora na 10ª rodada aqui desse duelo histórico. O Bobby Fischer está de brancas e ele abriu as últimas partidas com C4. Mas nessa partida aqui ele resolve abrir com E4, o peão do rei. Deixa eu diminuir aqui uma configuração rápida. Pronto, beleza. Diminuiu o volume aqui da movimentação das peças. E5 aqui pelo Boris Spassky. Cavalo em F3, cavalo em C6, bispo B5 e temos A6. Olha só, a gente tem uma Ruy Lopes aqui no tabuleiro, né? Abertura espanhola e uma das aberturas aí nas quais o Bobby Fischer é especialista, tá? É incrível a gente ver aqui o domínio que o Bobby Fischer tem de uma Ruy Lopes. Vamos ver como é que ele continua aqui. Com bispo em A4, cavalo em F6, roque, bispo em E7, torre E1. Aqui, né, gente, vale mencionar que as pretas podem capturar aqui, mas não tem nenhum problema para as brancas, tá? Perder esse peão aqui, porque ganham bastante desenvolvimento, podem jogar imediatamente aqui com D4, tá? Podem jogar também com torre 1, são variantes aí possíveis, tá? E aí por conta do desenvolvimento mais acelerado, aí o rei já deu roque, né? Já desenvolveu algumas peças, a torre numa excelente coluna, tem compensação aí pelo peão, tá? Mas aqui seguiu com bispo E7, torre 1, a linha principal aí da Ruy Lopes, B5, bispo B3 recuando, D6, e agora o lance C3 preparando aqui uma expansão com D4 e também dando a casa C2 aí para o bispo. E depois de roque, o importante lance para quem joga Ruy Lopes, o importante lance H3, né? Impedindo aqui o desenvolvimento do bispo na casa G4, que seria uma excelente casa para o bispo das negras. E aqui o Boris Spassky vai para essa variante aqui com o cavalo B8, manobrando aqui o cavalo para D7. E o bispo vai jogar em B7, tá? Interessante a manobra. D4 foi jogado, cavalo aqui de bem em D7, cavalo de bem em D2, o Bobby Fischer também desenvolvendo aí as suas peças. Bispo B7, bispo C2, então adicionando mais uma defesa, já são 3 aqui no peão de E4.
E a partida segue com torre E8, até agora tudo lance de teoria, lance catalogado aí de abertura, lances teóricos, tá? E aqui o Bob Fischer faz esse lance interessante aqui com B4, né? É muito comum na Ruy Lopes, quem joga Ruy Lopes, jogar aqui um lance como A4, né? É bastante comum esse lance para tentar romper aqui nessa estrutura de peões. Mas A4, as pretas podem jogar aqui nessa posição um lance como C5, né? Também é um lance muito jogado aí na Ruy Lopes. Então o Bob Fischer vai para esse lance B4, que é bastante interessante também, adicionando mais uma força aí na casa de C5. Bispo em F8, A4 agora sim, cavalo aqui em B6, A5 atacando o cavalo, volta, cavalo aí de B em D7, e agora bispo B2, né? Esse bispo aqui, ele por enquanto virou um peão grande aqui, mas no futuro, né? A ideia é jogar aqui, preparar para jogar aqui um C4 e poder melhorar aí a atividade do bispo de B2, né? A partida segue aqui com dama B8, saindo da frente aqui da torre, né? A torre vai poder jogar aqui em C8, essa dama vai também poder vir para A7, enfim. Dama B8 foi jogado e também tá de olho aqui na casa de E5, né? A torre B1 foi jogado aqui pelo Bob Fischer e esse lance coloca a torre na mesma coluna da dama, o que aparentemente agora não é nenhum problema, mas a gente sabe que no xadrez, se a gente ignora situações como essa, cedo ou tarde, quando você vê, já não dá mais tempo, né? O estrago já foi feito. Então, torre B1 é sempre uma boa ideia colocar a torre na mesma coluna da dama. E também, né, esse lance aqui prepara também, adiciona mais um raio-x aqui em B4, né? Uma vez que ele quer jogar um lance como C4, o peão de B4 vai ficar fraco. C5 foi jogado, B toma em C5, D toma em C5 e agora o Bob Fischer escolhe aqui qual dos peões ele vai capturar. Ele tem um peão central, ele não vai trocar um peão central por um peão de ala, né? Então ele captura aqui o outro peão central. D toma em E5, cavalo toma em E5, cavalo toma em E5, dama toma em E5 e agora o lance C4, abrindo aqui um ataque descoberto na dama. Dama em F4, fugindo do ataque do bispo e mantendo aqui a defesa no cavalo. E agora o Bob Fischer vai para uma ideia interessante aqui, com bispo toma em F6, e depois de dama toma em F6, C toma em B5. E aqui parece que o Bob Fischer está ganhando um peão, né? Afinal de contas, se capturar agora em toma em B5, torre toma em B5, e aí o Bob Fischer ficaria já com um peão a mais. Mas depois de C toma em B5, o Boris Spassky não capturou o peão. Ele vai para uma ideia interessante aqui com torre de E em D8, colocando pressão aqui no cavalo. Agora o cavalo está cravado. Dama C1 jogado pelo Bob Fischer. Não é bom você deixar a dama, né, na mesma coluna aí da torre, tirando, portanto, aí o cavalo da cravada. E agora dama C3 pelo Boris Spassky. Ele é um jogador bem agressivo, né? E ele está partindo com tudo aí agora, com 2 ataques aqui no cavalo. O cavalo tem que sair daí, ou alguma peça tem que defendê-lo. E o Bob Fischer prefere jogar aqui com cavalo em F3. E agora, dama captura em A5. Bonita manobra aí do Spassky, né? Recuperando aí material. No entanto, talvez aqui alguns analistas, o Glicoric, mencionou que talvez nessa posição fosse um pouco mais preciso capturar aqui com A toma em B5. E depois de torre toma em B5, bispo C6. E as pretas ficariam melhores do que o que aconteceu aí na continuação, tá bom? Mas depois de cavalo em F3, dama toma em A5. E agora o bonito lance aqui do Bob Fischer, bispo B3. O Bob Fischer ama essa diagonal, é uma das características do Bob Fischer, ele sempre dá um jeito de encontrar um ataque aí nessa diagonal A2, G8, tá? É a diagonal aí do Bob Fischer. E ele vai para cima, quando ele joga o bispo B3, toma cuidado, quando o bispo tá nessa diagonal, é bem perigoso. Depois de A toma em B5, dama em F4 e agora F7 começou a ser martelado aí. Torre D7 foi jogado defendendo. Puxa, Rafael, não dava para baixar aqui, descer o peão, ficar com esses 2 peões bem perigosos aí aqui bloqueando o bispo, né? Aqui o Bob Fischer poderia capturar, tá? Simplesmente aqui. Não ficaria muito ruim para as pretas, não ficaria bem equilibrado, tá? Poderia ter sido uma continuação. Depois de B toma em C4, torre toma aqui em B7, retornando aí a sua peça e ficando com um peão a mais, portanto. Mas por que eu digo que está equilibrado? Porque esse peão aqui é um peão bem perigoso, né? Um peão passado perigoso. Uma possível continuação aqui seria F6, né? Afinal de contas, o peão de F7 estava atacado 2 vezes. E depois de E5, dama D5,
colocando a dama centralizada e atacando a torre. Torre C7, torre de Dm C8 para trocar aí a torre. E depois de torre toma em C8 e toma em F6. As pretas nem precisariam se preocupar com esse peão aqui de F6 e poderiam simplesmente avançar aqui em C3. E seria uma posição bastante equilibrada, tá? Apesar aí do peão a menos aí para as pretas, um peão avançado aqui na sexta é bastante preocupante e é o suficiente aí para compensar o material a menos, tá bom? Então por isso que poderia ter sido jogado aqui depois de dama em F4, poderia ter sido jogado o lance C4, mas o Spassky preferiu continuar aqui com torre D7, cavalo E5 atacando a torre e adicionando mais um ataque em F7, dama C7, e aqui o Spassky espertamente coloca uma cravada no cavalo, além de adicionar mais uma defesa em F7, o cavalo não pode se mexer se não perde a dama, o Bob Fischer perderia a dama. Então aqui torre de bem D1, torre E7, e agora o cavalo está atacado duas vezes, e o Bob Fischer vai para uma continuação legal aqui com bispo toma em F7, cheque, e depois de torre toma em F7, dama toma em F7, dama toma em F7, cavalo toma em F7, rei toma, e bispo toma em E4. Por quê, gente? Se rei toma aqui em F7 agora, o Bob Fischer tem o lance torre D7, dando cheque e capturando aqui o bispo na sequência. E ficaria muito boa a posição, né? Então, já que esse bispo vai ser perdido, né, de qualquer jeito, primeiro o Spassky ganha pelo menos um peão aqui, com bispo toma em E4, espertamente jogado aqui pelo Boris Spassky. A partida segue com torre toma em E4 e rei toma em F7, e essa é a posição que eu queria mostrar para vocês. Uma posição onde o Bob Fischer tem um leve material a mais aí, né? Ele tem um pontinho a mais aí na posição, afinal de contas ele tem uma torre por um bispo e um peão, tá? Então se a gente anular aqui 3 peões, né, para cada lado, e uma torre com uma torre, né? Vamos anular essa torre com essa torre, vamos anular 3 peões aqui com esses 3 peões. O que sobrou aqui é uma torre por um bispo e um peão, tá? Então é um pontinho a mais. Agora, perigoso, né? Porque são 2 peões passados e conectados, tá? E já aí na quarta horizontal prontos para avançar mais um pouquinho. Então é um final assim que requer uma precisão absoluta dos dois lados. É aqui que realmente o jogo começa, na minha opinião, tá? É aqui que a partida vai realmente mostrar e diferenciar, né, as características de final de jogo aí, né, a habilidade de finais de cada um aí, tá bom? Então vamos ver aí como é que a partida continua. Torre D7 cheque, rei F6, torre B7 atacando então esse peão aqui que está numa casa clara desprotegido, torre A1 cheque, rei H2, bispo D6 cheque, G3 e agora B4. Essa estrutura bem sólida aqui por enquanto. Rei G2 melhorando aí a posição do rei, H5, torre B6 atacando o bispo, esse bispo não pode sair daí, e o rei também não pode ajudar na defesa, e poderia jogar um lance aqui como rei F5 atacando a torre, tá? Mas aqui o Spassky preferiu jogar com torre D1 defendendo o bispo, portanto, e agora rei F3. Pouco a pouco o Bob Fischer vai melhorando a posição, ele está segurando muito bem o avanço dos peões, ó. Esse peão não pode avançar, a torre não deixa, esse peão não pode avançar, a torre não deixa. O Bob Fischer está jogando de forma impecável, é muito importante que o Bob Fischer não deixe esses peões avançar nenhuma casa sequer. Cada vez que esses peões conseguirem avançar mais um pouco, a posição vai se complicando demais. Então esse é o desafio do Bob Fischer. Rei F7 foi jogado, rei E2 atacando aqui a torre de D1. A torre D5, a torre continua cortando aqui o rei da ala da dama. E aqui F4, ganhando mais espaço, portanto, o Bob Fischer. G6 foi jogado e agora G4. E quem sabe o Bob Fischer consegue, com esse ataque aqui de maioria de 3 contra 2, criar um peão passado e começar a complicar a situação aí para o Spassky. H toma G4, H toma G4, G5 e agora F5. E o Bob Fischer tem um peão passado aí na coluna F. Bispo em E5, torre B5, e esse lance é muito forte, porque a gente vai ver, rei F6 foi jogado e agora torre aqui de E em B4, né? O peão tá cravado, né? Se não tá caindo a torre aqui de D5. Rafael, então o Spassky fez um blunder, aí ele fez um erro grosseiro, ele não viu essa cravada? Ele viu. O problema todo é que não tem como defender realmente, né? Se você tirar o bispo daqui, a posição começa a ficar complicada para o rei, né? Se você jogar um lance aqui como o bispo D4 para proteger os peões, a torre B7 aqui, e a posição fica muito boa realmente aí
para as brancas, tá? Vão poder jogar, por exemplo, com torre E6, trazer o rei aí para apoiar a subida do peão, e a coisa vai se complicar, tá? Rei F8, torre E6, ó, torre D8, por exemplo, rei F3, torre E8, rei E4, ó, torre C8, as pretas não conseguem fazer muita coisa, F6, e aqui não precisa nem continuar a análise, a posição é muito superior já para as brancas, tá bom? Então por isso aqui que depois de torre B5, o Spassky não jogou bispo D4 e continuou aqui com rei F6, e agora cai um peão, torre de E, tome B4, bonita posição, e agora sim bispo D4, protegendo, o peão continua cravado, né? Mas aqui o Bob Fischer vai para uma continuação interessante com torre B6 cheque, e depois de rei E5, bom, agora sim, né, a torre está atacada, né, não tem mais nada cravando, nem nada, e o Bob Fischer vai para um lance muito legal aqui, muito interessante. Até se você quiser dar pausa e encontrar um lance bacana aí, vários lances aqui são bons, tá bom? Não necessariamente o lance aí do Bob Fischer é o melhor da posição, mas ele é um lance talvez o mais bonito aí da posição, tá? Se você pensou num lance como torre B1, parabéns, é um excelente lance. Torre E6 cheque é também um excelente lance. Mas o lance mais bonito, na minha opinião, foi o lance jogado aqui pelo Bob Fischer, rei F3, né, deixando aqui a torre de B4 simplesmente. O Boris Spassky não pode capturar essa torre. Se ele tivesse capturado essa torre, o que aconteceria? Espero que você tenha encontrado aí essa continuação, qual seria o melhor lance aqui das brancas nessa posição, por que o Bob Fischer deixou a torre e o Boris Spassky não capturou, né? Porque aqui haveria um checkmate aqui muito bacana, né? As próprias peças das negras aqui tirando casas importantes de fuga do rei. O rei veio para F3 tirar casas importantes de fuga também, o peão protegido seria um belíssimo de um checkmate, né? Por isso que depois então o Boris Spassky não capturou aqui a torre e jogou com torre D8. E a partida segue. Agora o Fischer quer trocar aí as torres com torre B8, né? Então não dá para capturar aqui porque está caindo. Torre D7, torre de 4 em B7, torre D6, torre B6, torre D7. E agora o Spassky está fazendo de tudo para evitar aí a troca das torres. Torre G6 atacando esse peão aqui, fraco aqui, de G5 e não tem como defender, né? Aí a partida segue com rei D5, torre toma em G5, bispo E5, F6, e esse lance é muito bacana, se aproveitando aqui do tema da cravada do bispo, ele não pode capturar o peão porque está cravado. E agora rei D4, tirando então a cravada e ameaçando o peão, o Bob Fischer faz o bonito lance torre B1, e nessa posição o Boris Spassky abandona. Muito legal, né? Ao invés do Bob Fischer defender aqui o peão, ele vai para uma jogada mais forte, mais precisa. Incrível a precisão do Bob Fischer nesse final, eu acho que ficou clara aqui a superioridade nessa partida de final que o Bob Fischer mostrou contra o Spassky. O Boris Spassky é um excelente jogador também de finais, mas o Bob Fischer jogou um final muito difícil, de forma impecável aqui. Os lances todos precisos, uma precisão absoluta, né? E bonita também a abertura, a Ruy Lopes jogada pelo Bob Fischer, uma Ruy Lopes impecável, né? E não é fácil jogar Ruy Lopes. Talvez seja uma das primeiras aberturas que todo mundo começa a jogar e tal, mas quanto mais a gente joga, mais a gente vê que ela realmente tem árvores, né, de ramificações ali profundas, né, e complexas. Bom, por que abandonou aqui? Ó, vamos lá, o lance mais natural seria capturar esse peão, mas aí simplesmente torre aqui em D1 cheque, né, e aí depois de rei C4, por exemplo, bom, tá caindo aqui, mas tá caindo aqui também, né? Então não, acho que valeria a pena capturar esse peão aqui, já que a torre de G5 tá caindo de qualquer jeito. Torre toma aqui em C5, e depois de rei toma em C5, torre aqui toma em D7. E aqui seria vitória fácil para as brancas, tá? Por que vitória fácil? A torre tá cortando o rei do jogo, né? Então o rei das negras não consegue entrar. Se o rei vier para C6 em algum momento, a torre pode simplesmente ficar jogando de um lado e para o outro aí na coluna D. E aqui simplesmente o rei vai ficar fazendo essa manobrinha, né? Zigue-zagueia, anda duas. Zigue-zagueia e anda duas. E aí acabou, né? Vai promover esse peão, as pretas vão ter que sacrificar o bispo e o que vai sobrar aí na posição vai ser rei e torre contra rei, que é tranquilamente checkmate, não tem nenhum segredo de rei e torre contra rei, não é? Então é isso, uma vitória incrível aí, vou deixar a posição final, torre B1 aqui, muito preciso esse final do Bob Fischer. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. E agora então o resultado, esse foi a partida de número 10,
já estava na nona 5,5 a 3,5, agora 6,5 a 3,5. O Bobby Fischer vai chegando cada vez mais perto aí dos 12 pontos. Ele precisa passar de 12 pontos se ele quiser se tornar o campeão mundial. E aqui na rodada 10, ele já está mais próximo dessa pontuação do que o Boris Spassky. A gente segue na nossa playlist aí desse match, o match do século XX, entre Bobby Fischer e Boris Spassky. Pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!